Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu utilizo com a tupia de coluna. Vem comigo pro vídeo! Para quem está chegando agora e é novo no ramo da marcenaria, essa daqui é uma tupia de coluna que serve para fazer vários tipos de serviços, incluindo cortes, rebaixos e acabamentos de borda, que são os usos mais comuns relacionados a essa tupia. A primeira técnica que vou mostrar a vocês vai ser utilizando a guia que já vem com a ferramenta para fazer um rebaixo em tábua, ou melhor dizendo, uma canaleta para tábua de corte, que é aquele espaço que fica a gordura da carne. E essa daqui é uma guia ajustável, e a distância que eu vou colocar em relação à fresa e à borda da tábua é de 2 centímetros. O importante em fazer essa técnica do rebaixo é não tirar muita madeira na primeira passada de lâmina, porque senão a fresa pode quebrar. Quando eu faço o rebaixo, eu me guio por esse limitador de altura que já vem com essa tupia, e assim fica mais fácil de saber quantos centímetros eu estou descendo a fresa, que no caso é de 3 em 3 milímetros até atingir a altura desejada. É importante mencionar também que não é preciso ter pressa para fazer esse serviço. Você tem que ter cuidado e atenção para saber se todos os pontos da guia estão tocando na madeira para que o desenho que você esteja fazendo não saia torto. Então aqui eu fiz um rebaixo de 3 milímetros e ficou bem raso. Como eu quero uma profundidade maior, então eu vou descer a lâmina mais 3 milímetros de acordo com o limitador. E para quem vai fazer a aplicação de resina epóxi, esse é o tamanho ideal. Depois que você faz o primeiro rebaixo, os outros já ficam bem mais fáceis. Tem pessoas que preferem utilizar uma fresa menor como o primeiro rebaixo, porque aí as próximas vezes que for rebaixar com a fresa maior, já vai ficar bem mais fácil. Eu gosto de utilizar apenas um tamanho de fresa do começo ao fim. E para fazer a volta completa com os cantos arredondados, eu já utilizo um gabarito que eu fiz com MDF. Inclusive, eu vou deixar o link desse gabarito aqui na descrição do vídeo, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Esse gabarito serve tanto para utilizar com tupia laminadora quanto tupia de coluna. O que vai determinar são essas cantoneiras que eu estou colocando. Como a base da tupia de coluna é mais larga, então a cantoneira precisa acompanhar esse tamanho. Depois que o gabarito estiver bem preso à mesa, agora é só começar a fazer o rebaixo com a tupia e acompanhar o contorno do gabarito, que assim já vai formar o desenho da tábua. Essa daqui é a técnica que eu mais utilizo para finalizar a tábua de corte. Aqui também funciona do mesmo jeito que eu expliquei anteriormente. Se eu quiser fazer apenas um rebaixo, eu só reduzo 3 milímetros. Agora, se eu quiser aprofundar um pouquinho mais, aí na segunda passada eu reduzo mais 3 milímetros. Nunca eu faço tudo de uma vez só. E olha como fica o resultado, lindo demais, pessoal! E a terceira técnica que eu vou mostrar para vocês hoje é para fazer rebaixo para porta-molho em tábuas de corte. E para fazer esse rebaixo, eu vou utilizar a guia copiadora que já vem junto com a ferramenta. Essa guia copia tudo que ela toca, então é preciso fazer um molde redondo para poder fazer esse desenho de porta-molho. E o molde eu cortei com a máquina laser em um pedaço de MDF, que agora é só fixar na madeira e começar a fazer o rebaixo. E olha esse resultado, pessoal, um rebaixo bem redondinho, de um jeito muito simples. E essas farpas que acaba ficando, você pode tirar com uma lixa de mão mesmo. E a quarta e última técnica que eu vou mostrar para vocês é fazendo um acabamento de borda utilizando uma fresa de rolamento. Esse tipo de fresa já dispensa o uso da guia, porque o rolamento já funciona como a guia. E olha como fica o acabamento arredondado nas peças. Eu gosto muito desse modelo. Então, pessoal, em uma única peça eu consegui mostrar várias técnicas para vocês. A primeira foi em relação à canaleta, que eu fiz de 2 jeitos diferentes. Depois eu fiz um modelo com rebaixo para porta-molho, utilizando a guia copiadora. E o outro foi fazendo as laterais arredondadas utilizando a fresa de rolamento. Essa abertura aqui no cabo também pode ser feita com a tupia. Então, com essas dicas, vocês já conseguem fazer uma tábua completa, ficando com acabamento top demais. E além de tábuas, vocês podem adotar essas técnicas para fazer outros tipos de trabalhos. Mas caso vocês já queiram iniciar nesse tipo de serviço, vocês praticamente ganharam um curso especial. Então agora só depende de vocês para começar. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais dicas legais. Tchau, tchau, pessoal!